Eu nunca gostei de acampar. Eu apreciava o conforto que a vida moderna oferece. Mas todo ano, meu antigo grupo de amigos do ensino médio ia para o mesmo lago e montava barracas na mesma margem e tomava as mesmas cervejas e contava as mesmas histórias. Eu sempre gostei disso. Era como ter um emprego ruim, mas todos os colegas de trabalho eram incríveis, fazendo com que fosse suportável. Então, por 2 a 3 dias por ano, eu me submetia a fazer as necessidades no meio do mato pelas risadas que vinham com isso. Todos nós íamos dirigir até lá na sexta-feira depois do trabalho, e normalmente pegávamos a segunda-feira de folga e ficávamos até então. Estacionávamos e caminhávamos 2 quilômetros ao longo da água até o acampamento onde sempre íamos e montávamos acampamento para o feriado prolongado. Da última vez que fomos acampar, eu estava atrasado. Eu tinha um projeto para finalizar e meu chefe continuava devolvendo para ajustes. Não pude deixar a cidade com minha namorada, Cat, até depois das 21 horas. Uma tempestade estava nos seguindo durante toda a viagem para o campo, e parecia estar indo direto para onde estávamos. Então pegamos trânsito. Um caminhão de 18 rodas tinha tombado e a estrada estava sendo limpa. A chuva pré-tempestade nos alcançou. Cat e eu não chegamos à saída para o estacionamento do acampamento até depois da meia-noite. Reconheci os 4 carros dos meus amigos estacionados perto da margem. Então uma enxurrada de mensagens chegou do meu amigo Jeremy. A recepção era ruim lá, então você nunca podia realmente contar com a comunicação dessa forma. As mensagens haviam sido enviadas com algumas horas de diferença. Jeremy me disse que eles mudaram de local este ano. E que finalmente tinham chegado à ilha. A ilha sempre foi falada como proibida. Principalmente porque era quase impossível chegar lá. Ela tinha a forma de um diamante, mas era mais comprida do que larga. Era cercada por pedras afiadas e cheia de árvores densas. Uma forte correnteza vinha em direção a ela de frente, então ela dividia a água para ambos os lados. Isso a tornava inacessível, porque o único lado que não estava coberto por corredeiras e pedras afiadas era o lado de trás, que tinha um penhasco rochoso alto que se elevava a 30 pés acima da água. O penhasco tinha uma superfície plana grande que dava vista para o lago e teria sido o local de acampamento perfeito, se fosse acessível. Por causa das fortes corredeiras e pedras, permaneceu intocada e era o lugar onde todos queriam acampar, mas ninguém conseguia. Até mesmo caiaques e barqueiros evitavam as corredeiras ao redor dela por causa do quão afiadas as pedras eram. Era linda de se olhar, mas traiçoeira e potencialmente fatal para tentar conquistar. Naquele ano, houve uma seca séria no condado. Não choveu por semanas, então o nível da água estava baixo e o leito rochoso do lago das corredeiras estava exposto. Agora você podia andar até a ilha. Jeremy me disse que o grupo tomou uma decisão rápida. Eles atravessaram e acamparam no local que todos sempre quiseram. Ele me disse que montaram suas barracas na laje de pedra que dava para o lago, e que me reservariam um lugar em algum lugar perto do fundo. Eu me senti inquieto lendo as mensagens. Eu não sabia muito sobre o lago ou os sistemas de fluxo de água em geral, mas com a tempestade atrás de nós, quem sabia por quanto tempo as corredeiras permaneceriam baixas. Poderíamos ficar presos na ilha. Cat também estava inquieta com isso. Mas embalamos todos os nossos equipamentos e fizemos a caminhada ao longo da margem até o nosso local de acampamento normal. De lá, podíamos ver a ilha e todas as tendas dos meus amigos montadas na laje de pedra com vista para o lago. A tempestade nos alcançou e a chuva estava ficando mais forte. Cat e eu decidimos ficar no nosso local normal naquela noite, e eu coloquei uma lona por cima para que pudéssemos armar a barraca sem molhar tudo. Quando terminamos, estávamos exaustos e ela se enfiou em seu saco de dormir. Mas eu saí em minha capa de chuva até a beira do lago.
Enviei algumas mensagens para Jeremy e os outros. Nenhuma delas foi entregue. Olhei para a ilha, que estava a 100 metros de distância, e me concentrei nas tendas. Apenas 2 tendas eram visíveis. Ambas com as luzes acesas por dentro, fazendo com que brilhassem como vagalumes na paisagem escura. Mas eu não vi nenhum movimento. Mas isso não foi surpreendente, era tarde. Eles provavelmente estavam todos bêbados ou de ressaca e não tinham ideia da situação com a tempestade. Gritei para a ilha, mas a chuva e o trovão abafaram minha voz. Cat e eu conversamos sobre isso e decidimos atravessar o leito rochoso do lago enquanto pudéssemos. Descemos até o leito do lago, que estava a 5 ou 6 pés abaixo, e seguimos pelo terreno lamacento e rochoso. Conforme nos aproximávamos da ilha, notei as pedras de formato estranho que vi na noite anterior. Havia muito mais do que eu havia visto anteriormente. Na verdade, pareciam cercar toda a ilha. Havia fileiras de pedras afiadas se projetando por toda a parte, grandes pedregulhos pontiagudos com múltiplas bordas curvas e afiadas. Nenhuma delas parecia naturalmente erodida e formada pelo tempo. Embora mostrassem envelhecimento, pareciam ter sido afiadas como anzóis de pesca. Não é de admirar que caiaques e barqueiros não venham por aqui. Ao olhar mais de perto, vi inscrições estranhas esculpidas nas pedras afiadas e curvas. As gravuras estavam deteriorando, mas eu podia dizer que eram símbolos. Alguém, há muito tempo, era responsável por esses símbolos e anzóis. Continuamos em direção à ilha, evitando por pouco as pedras pontiagudas e o terreno escorregadio. Ao longo da borda da ilha, encontramos uma parte das rochas que se abriu e deu uma entrada. Escalamos as rochas e entramos na ilha. As árvores eram densas e escuras, então decidimos seguir ao longo do lado da ilha e subir em direção à laje de pedra e ao acampamento. A tempestade estava ficando mais forte e tornava a subida difícil. Mas encontramos o caminho para o acampamento e vimos 4 barracas. Havia uma fogueira que estava encharcada agora, algumas garrafas de cerveja e bitucas de cigarro, lixo solto e cadeiras dobráveis. Mas ninguém. Nenhum dos meus amigos estava lá. Olhamos dentro de todas as barracas e todas as suas coisas ainda estavam lá. Mas eles próprios estavam desaparecidos. Cat pensou que talvez eles estivessem na floresta. Talvez, até mesmo, tivessem encontrado uma cabana ou barraco no interior. Algo para investigar ou esperar a tempestade passar. Então vimos as gravuras. A grande laje de pedra em que estávamos tinha linhas dos mesmos símbolos das pedras com anzóis no leito do lago. Cat também notou e mencionou que pareciam indígenas. Encontramos um caminho rudimentar na floresta, mas o caminho não era mais do que apenas grama pisoteada, arbustos e algumas latas de cerveja e bitucas de cigarro. Seguimos a trilha enquanto ela nos levava mais para o interior da ilha. As árvores densas bloquearam a chuva de cima e qualquer luz que o céu estivesse dando já tinha desaparecido. O interior rapidamente parecia noite e os sons da tempestade eram abafados. Tudo o que podíamos ouvir eram as altas árvores oscilantes acima de nós enquanto nos movíamos pela floresta cheia de musgo e trepadeiras. A trilha de latas e bitucas chegou ao fim e o caminho desapareceu. Pensamos em voltar, mas então ouvimos algo. Um gemido. Vindo de algum lugar adiante. Era algo animal. Parecia dolorido e assustado, assobiando para cima no final de cada gemido. Continuei para a frente, com Cat me seguindo. No caminho à frente, havia uma corda longa com aparência de nylon. A seguimos e descobrimos que ela nos levava à origem do gemido. Percebi que não estava seguindo uma corda. Era uma coleira. O pitbull de Jeremy, Oscar, estava agachado sob uma árvore virada, tremendo. Ele tinha vários cortes pequenos pelo corpo. Nenhum deles era muito profundo.
Mas todos pareciam doer. Nos aproximamos dele calmamente e conseguimos tirá-lo de debaixo das raízes da árvore. Ao inspecioná-lo, era inegável que ele havia sido atacado por um animal. Cat e eu sussurramos um para o outro, decidindo levar Oscar, sair da ilha e fazer uma trilha de volta até o carro para ter sinal de celular. Algo muito ruim claramente havia acontecido. Viramos à direita, seguindo diretamente para a borda da ilha e não voltando pela floresta de onde viemos. Não voltando para as tendas. Então ouvimos mais sons à nossa frente. Ecoando pelas árvores escuras. Rachaduras, estalos, quebras. Parecia que alguém estava quebrando galhos grossos de árvores. Oscar começou a gemer novamente e se afastou. Cat interpretou isso como um sinal e começou a recuar com Oscar. Ela fez sinal para irmos para o lado oposto da ilha e atravessar lá. Mas eu precisava ver o que eram os sons. Fiz sinal para ela ir na frente e avancei, entre mais árvores, em direção ao barulho. Lá na frente, pude ver uma clareira na floresta. Olhei para dentro e vi que todas as folhas e a grama estavam vermelhas. No centro, havia um buraco cavado na lateral de uma grande colina. Roupas estavam espalhadas por todo lado, todas manchadas com a mesma tonalidade vermelho-marrom. Então vi os corpos. Se é que você pode os chamar assim. Vi Jeremy primeiro, embora fosse difícil dizer que era ele, exceto pelo casaco neon de caça que ele sempre usava. Seu corpo, como os outros, havia sido brutalmente aberto e exposto como um filé. À esquerda dele estava a fonte dos sons. Um dos meus amigos, acho que era o Tim, estava rasgado em duas partes. Algo estava agachado entre as duas metades de seu corpo. Algum tipo de criatura alta, magra e fantasmagórica. A besta era toda em tons terrosos, verdes e pretos e marrons. Tinha tufos de cabelo preto grosso e áspero saindo de várias partes de sua pele de couro. Era forte e poderosa e estava rasgando a carne das coxas de Tim. A criatura puxou o fêmur de Tim e mordeu nele. Olhei ao redor para os outros corpos e percebi, todos estavam sem ossos. A criatura não comia pele, músculos ou gordura. Não estava interessada em carne. Só queria comer os ossos, que haviam sido arrancados, puxados e rasgados dos músculos e ligamentos. Até mesmo os crânios haviam sido quebrados, o interior deixado de lado enquanto o crânio era devorado. Assisti à mandíbula da criatura triturando o fêmur de Tim. A mastigação era horrível. A quebra, o esmagamento e a pulverização dos ossos. Então o fêmur se partiu e o familiar som de quebra ecoou pela floresta novamente. Um gemido veio da floresta atrás de mim. De Oscar. A criatura se mexeu na minha direção. Eu me escondi atrás de uma árvore antes que ela me visse, mas eu sabia que ela viria. Ela ouviu Oscar. Em uma posição agachada, comecei a correr de volta pela floresta, seguindo o caminho que Cat e Oscar haviam feito. Mas eu não estava tão silencioso quanto esperava, e os galhos estavam estalando sob meus pés, ecoando pelas árvores. Um grito saiu da floresta atrás de mim. Eu corri mais rápido, sabendo que a criatura estava definitivamente ciente de que outras pessoas estavam na ilha agora. Ouvi ramos quebrando e movimentos pesados atrás de mim enquanto a criatura se aproximava. Então comecei a ouvir a tempestade novamente. As árvores estavam ficando menos densas e eu estava chegando ao outro lado da ilha. Vi uma abertura à frente e me apressei em direção a ela. Cheguei à beira da ilha e fui recebido por uma tempestade de trovões. A água tinha subido e as corredeiras estavam de volta, embora estivessem com metade da altura normal. Olhei para a margem e vi que Cat e Oscar haviam conseguido atravessar. Despencava rapidamente e começava a fazer meu caminho em direção a eles.
As corredeiras estavam na minha cintura e empurravam com força. Eu continuei agarrando as rochas maiores para me apoiar, mas todas as suas bordas afiadas cortavam minhas mãos. Então Cat gritou. Ela estava olhando para trás de mim. Para a ilha. Parei por um momento e vi que a criatura tinha descido até o leito do lago e estava me seguindo pelas crescentes corredeiras. A criatura era mais alta do que eu e se movia mais rápido do que eu, mas tinha os mesmos problemas para se firmar. Continuei, com Cat gritando para eu me apressar, a besta me alcançando. Ela estava a apenas alguns metros de mim agora, e suas garras longas e rachadas quase conseguiam agarrar meu ombro. Ela me atacou, passando bem perto. Eu estava a 20 metros de Cat da margem, e sabia que a criatura me pegaria no próximo golpe de garra. A única coisa que consegui pensar em fazer foi deixar minhas pernas saírem debaixo de mim. Apenas antes de a criatura balançar para baixo, deixei minhas pernas ficarem frouxas. Meu corpo foi imediatamente arrastado para frente com a correnteza e, antes que eu percebesse, estava a 30 metros rio abaixo. Mas bati em uma das rochas e uma fila de pedras afiadas se cravou no meu lado e rasgou meu bíceps e entrou no meu braço. Outra rocha mais afiada e pontiaguda atravessou meu ombro. Foi incrivelmente doloroso, especialmente com a água me empurrando para longe da rocha, fazendo com que os ferimentos se abrissem e rasgassem. Ouvi aquele grito horrível novamente e olhei para cima para ver que a criatura havia feito o mesmo que eu. Apenas as corredeiras a carregaram mais para a direita. Uma rocha afiada e longa estava perfurando o abdômen da criatura. Ela havia sido empalada e estava tentando se puxar para frente e para fora, mas a borda em forma de anzol da ponta era muito irregular e as corredeiras continuavam a empurrar a criatura de volta até o cabo. A criatura não parecia que iria se soltar. E eu percebi que sofreria o mesmo destino se não conseguisse me soltar da rocha em que estava preso. Consegui me puxar para frente e me soltar das rochas que haviam se alojado no meu braço e ombro. Os anzóis nas pontas arrancaram um bom pedaço de pele e carne quando fiz. Mas eu estava livre. Escorreguei, lutei e me esforcei para chegar à margem, onde Cat e Oscar estavam esperando. Machuquei os 2 tornozelos e mal conseguia ficar em pé. Cat me ajudou a levantar e olhamos para trás, para as corredeiras. A criatura estava sendo superada pela água crescente e pela correnteza pesada. Só conseguíamos vê-la do peito para cima agora, e estava começando a desistir. Mas quando nos viu observando, ganhou uma nova energia e fez uma última tentativa de se soltar da rocha. Não esperamos para ver se ela conseguiria. Fiz o meu melhor para correr com Cat e Oscar pela floresta e encontramos uma cabana não muito longe. Chamamos a polícia de lá e uma grande investigação começou. Mas, no final, tudo o que foi divulgado para nós e para o público foi que houve um ataque de animal selvagem que deixou vários jovens mortos, em uma ilha onde não deveriam estar. Ainda penso nas pedras e rochedos que cercavam a ilha. Os afiados. Aqueles aos quais eu tinha ficado preso e onde a criatura morreu. De perto, todos eles eram anzóis de pedra. Sempre achei que anzóis de pesca fossem usados para pegar algo para comer. Mas estava começando a pensar que esses foram usados para pegar algo que tentava escapar. Quem quer que tenha afiado essas pedras, não importa como tenha feito, sabia o que estava fazendo.